Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Eu trago aqui toda semana conteúdo sobre astrologia, sobre esse conhecimento milenar, como ele nos ajuda, como traz autoconhecimento. E também trago alguns temas sobre espiritualidade, e sobre curas e terapias holísticas. E é justamente esse o tema que eu quero trazer nessa semana. Eu quero abordar um pouquinho sobre a terapia holística, sobre essa cura da alma, né? Vamos desmistificar um pouquinho. E eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre a terapia holística, né? Porque eu comecei como paciente e hoje sou formada terapeuta, trabalho com florais, com reiki, com as mesas radiônicas, sou radiestesista, enfim. São muitas técnicas, mas eu quero simplificar sobre as terapias, porque muita gente vem perguntando, principalmente nessas temporadas que a gente vive de desafios emocionais, de conflitos pessoais, problemas de ser humano normal que todo mundo tem. E eu tava pensando, né, como que a psicologia, a psiquiatria, quando a gente estuda o ser humano, a gente percebe que cada vez mais somos complexos, que não tem como a gente se rotular e querer resolver sempre os mesmos problemas da mesma maneira, como se fôssemos robôs, né? Então, assim, passa-se o tempo, a tecnologia avança, as máquinas avançam, a IA, enfim. Só que o ser humano ainda é humano. Ainda temos os mesmos órgãos, ainda temos os mesmos problemas, né? Pode-se passar anos e anos da evolução, mas as dores do ser humano, né? Angústia, os medos, ainda são coisas primitivas. E os nossos órgãos ainda são feitos de sangue, né? As máquinas evoluem, temos máquinas fantásticas hoje que cuidam de pessoas, mas as máquinas são simplesmente máquinas, e o que nos difere, né, da tecnologia, dos robôs, é a consciência humana. É esse simples fato de estarmos aqui, encarnados nessa terra, vivendo, indo para algum lugar, vivendo essa experiência e que um dia vamos retornar para essa fonte. Então, o que nos difere das máquinas é a consciência em si. Ainda somos humanos. É a parte humana que nos diferencia dessas máquinas, que são extremamente racionais, extremamente inteligentes, só que o ser humano, ele segue uma lei da natureza. A gente fica 9 meses na barriga da nossa mãe. Quando a gente nasce, engatinhamos, precisamos ser cuidados. Quando nos tornamos adultos, né, quando chegamos lá nos seus 20 até os 40 anos, a gente está no auge, onde a gente está maduro, correndo atrás dos nossos sonhos, temos energia, somos vigorosos. E depois dos 50, 60, a gente desacelera, tira o pé ali do acelerador, vive a vida sem ter pressa. Quando chega na maturidade, quando muitas pessoas relatam que chegam ali na terceira idade, na fase mais de curtir os netos, de curtir os filhos, de se aposentar. Nessa fase da vida a gente não tem mais tanta pressa, a gente já colhe muita coisa, né? Então, o retorno para o lar, a morte é um caminho. Existe um ciclo natural das coisas. É o morrer, né? O viver, o nascer de novo. Então, isso nos diferencia dos robôs, das máquinas. E quando a gente olha para uma máquina, se a gente jogar na internet assim, como que eu conserto uma máquina? Como que eu conserto meu computador? Vai sair assim, troque uma peça. Queimou uma peça, troca uma peça. E aí você troca aquilo ali e volta a funcionar. Troca uma pilha que o controle volta a funcionar. Mas com o ser humano não é assim, né? Com o ser humano não é desse jeito. A gente não pode trocar um coração que não funciona mais. A gente não pode trocar um órgão que não funciona mais. A gente precisa daquilo ali. Então, quando a gente começa a olhar para o ser humano, a medicina que temos hoje, a medicina mais ocidental, ela trata a gente com sintomas no físico, né? Sempre tem uma medicação, sempre tem um químico que avançou junto com a ciência e a tecnologia para os sintomas no físico. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico.
se você tem uma dor de garganta, um anti-inflamatório, se está caindo o cabelo, falta de vitaminas. Então a gente tem compostos químicos que sustentam o nosso corpo físico, certo? Só que aí o que acontece? Somos seres muito mais complexos, somos seres muito mais do que questões no físico. Nós temos 7 corpos energéticos. Esses corpos é onde está armazenado as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas fobias, nossos pensamentos repetitivos não estão no nosso corpo físico. É onde nós, terapeutas holísticos, olhamos para os chakras, centros de energia que fluem, que trocam energia com o ambiente externo. Então, eu não posso ir na farmácia e comprar uma pílula, um remédio para um chakra cardíaco bloqueado. Não posso comprar uma pílula para um plexo solar superativado. A medicina, o físico, né, a medicina físico-médico, ele não tem esse medicamento. Então, quem é que trata, né, as dores da alma? Aquelas angústias que só você sabe que você tem. Aqueles pensamentos repetitivos que não te deixam calar, que te causam ansiedade, que te causam medo. Só você sabe o quão perturbadores eles são e às vezes é tão real. Parece que está no físico, mas não está. Está em outro lugar. Está onde habita as emoções. Por isso que eu falo que a nossa parte energética, o nosso sistema energético deveria nos ser ensinado desde muito cedo, desde a infância. A gente precisava saber, desde lá da infância, que quando a gente bloqueia o nosso chakra cardíaco, a gente não ama. Temos um bloqueio em amar as pessoas. E a consequência disso é uma vida sendo uma pessoa amarga. Um plexo solar ativado, né, ou com falta de energia, causa autoestima, tira o brilho pessoal da pessoa. Então é uma terapia, é um tratamento energético que fortalece esse chakra, porque ele tem uma função de, no caso do plexo solar, de trazer vitalidade. É o brilho pessoal, é o manipura, ele vitaliza o nosso corpo também. Em um chakra frontal também, não existe pílulas e remédio para o chakra frontal. Você tem que buscar terapias energéticas para trabalhar esse chakra, que é o centro dos nossos pensamentos. Agora, a gente tem que se perguntar, o que você tem que se perguntar é que tipo de pensamento você está tendo? Que tipo de pensamento repetitivo vem acontecendo na sua vida? As angústias, os sentimentos, aquilo que é pesado na nossa vida, isso tende a se repetir, isso fica martelando na nossa cabeça. Isso vem às vezes através de sonhos. E a terapia é o cuidar de você, é o autoconhecimento que ele traz essas respostas. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não buscam se conhecer, têm medo do autoconhecimento. Tem medo de olhar para dentro de si. E um terapeuta holístico, ele tem o holo, né? Ele vem justamente da palavra do completo, do inteiro. Eu enxergo, eu tenho uma compreensão integral do ser humano. Eu vou compreender essa pessoa do físico, mas eu vou compreender também de maneira holística, global, não isolada. Eu vou olhar as emoções dela. Eu vou olhar a mentalidade e eu vou olhar o lado espiritual, eu vou olhar vidas passadas, eu vou lidar com situações kármicas, eu vou atender a parte energética da pessoa. Por isso que um terapeuta, assim como qualquer outra área de especialidade profissional, você tem que continuar se especializando, estudando, aprimorando, porque dentro da área da terapia holística, como o nome já diz, o holo, né, o todo, eu tenho que ter conhecimento do físico, eu tenho que ter conhecimento do lado espiritual, do mental, do emocional, porque vai aparecer clientes e pessoas de todas as áreas. E é importante você querer se conhecer, é importante você se estudar, porque quando você olha para você, você enxerga a si sem máscaras, sem mentira. Você é o que você é ali. Então, quando você se olha no espelho, se pergunta, você se sente bem no seu reflexo? Quando você olha nos seus olhos, você enxerga a verdade? Tem algo que te incomoda? Porque o espelho, né, ele é um reflexo de você. Você vê a sua imagem distorcida, você vê ali medos. Quando você olha para sua imagem, sabe? Quando você se vê, você se sente grato pela sua vida, você gosta de você.
ou não. Você evita se olhar, você evita cuidar de você, você repele muitas vezes a sua beleza mesmo, não se cuida, não se gosta. Então, quando você encontra um terapeuta, ele vai ser esse espelho, vai te ajudar a mostrar o que está oculto em você, para que você tenha consciência. Então, dentro da terapia holística, nós vamos trabalhar muitas questões emocionais, vai ter sessões em que a gente vai fazer perguntas emocionais para você ter consciência mental ou uma consciência física. Seria o terapeuta que ele vai perguntando assim para você, sobre se seu corpo falasse, o que ele falaria, né? Se seu corpo falasse, a sua saúde física, como que ela tá? Né? A nível mental, a gente pode fazer questões como quais os nossos padrões, né? Qual é o seu padrão de vida, a realidade que você cria, qual é a sua consciência mental sobre a realidade que você vem criando até então, né? E a nível espiritual é quando a gente gerencia a nossa energia, quando eu conheço os meus chakras, quando eu conheço os meus pensamentos. E principalmente aqueles pensamentos, ter aquela noção de qual pensamento já não presta mais. Algumas respostas são conscientes, mas muitas estão inconscientes. E é aí que você tem que se investigar. E é aí que você tem que buscar essas respostas dentro de você. E a terapia holística, quando a gente vem com tratamento energético, começamos a emanar luz para que tudo que não for luz seja dissipado de você. O terapeuta energético, quando ele vai tratar um chakra seu, ele vai tirar ali a timidez, ele vai tratar em você os medos e as fobias que você tem, mas aí ele vai te iluminar para que você floresça, para que você seja confiante, para que você se ame, para que você ame a vida. Se você tem bloqueios na área profissional, o terapeuta vai tratar todas as crenças sabotadoras que você tem e vai programar em você afirmações positivas para você trabalhar com elas. De autoconfiança, de merecimento, muito comum crenças sobre prosperidade e dinheiro, ter questões de não merecimento, quando a pessoa tem muita negatividade com o dinheiro, crenças enraizadas. E aí o terapeuta holístico, quando ele entende muito bem do lado mental, ele percebe essas crenças. Então ele te ilumina. Esse é o trabalho de um terapeuta holístico. Eu observo da onde vem o seu problema. Às vezes o seu problema ele vai ser espiritual, sim. Às vezes o seu problema ele vai ser de outras vidas, sim. Às vezes vai ter o obsessor que tá ali te perturbando, tá querendo te atacar, tá querendo te induzir a algum vício, vai ter sim. E o terapeuta que tem as técnicas, que tem as ferramentas, vai saber lidar com esse obsessor. Não terá medo. Vai falar, olha, sua frequência está atraindo esse tipo de ser. Você baixa a sua frequência e eles entram. Quando você eleva a sua frequência, você só se conecta com seres de luz. Agora, vai ter momentos da terapia holística em que a gente vai falar simplesmente de crenças mentais. Vamos ter que falar de questões do dinheiro, como que está a sua saúde física, como que está a sua saúde emocional, como você tem lidado com as suas emoções. Então, a terapia holística ela vai além da parte espiritual. Não é necessário ter medo de uma terapia holística, porque no fundo a intenção, né, quando a terapia está em dia, a terapia holística está em dia, ou a terapia que te faça bem em si, você se sente seguro. Você tem segurança em tomar decisões, porque você sabe quem é você sabe onde você quer chegar. Outra coisa é quando a gente aprende a lidar com as nossas frustrações, com a nossa sombra. Porque temos um lado sombrio, mas quando a gente trabalha o nosso lado energético, eu sei que eu sou luz, que eu sou a centelha divina, que eu faço parte do todo. Então eu me perdoo, eu lido com o meu lado sombra. Eu sigo em frente de maneira tranquila, eu não carrego culpa. Quando a terapia está em dia, a gente tem essa autoaceitação, né, dos nossos limites, mas também reconheço os meus talentos, reconheço as minhas virtudes, trabalho afinco elas, fazemos escolhas mais conscientes, vamos continuar errando, não tenho essa crença de que o terapeuta holístico não erra, porque a gente erra sim, mas a maioria das escolhas são de maneira mais consciente, sim. A gente é feliz espiritualmente e feliz simplesmente sendo humano. Sou feliz nesse corpo físico, estando nessa experiência, né? E
uma das coisas mais importantes da terapia holística é que conseguimos parar de repetir padrões. Padrões que não fazem a gente crescer. Aí que tá. Qual é o padrão? Qual é esse padrão? Ele é energético? É uma emoção densa que eu crio? É aquela inveja? É falar mal das pessoas? É clamar 2 vezes? Ou eu tenho um padrão mental? Eu sempre penso de maneira negativa e eu atraio mais situações assim. É uma crença emocional? Guardo emoções, eu não sei lidar com elas? Ou é físico mesmo? Alguma coisa que você faça no físico, como um vício que você tenha em comida, em bebida, em drogas, algum vício que você tenha em compras, gastos excessivos, alguma coisa que seja no físico, que isso impede o seu crescimento. Então a terapia holística, quando você vem, se consulta, fala um pouquinho sobre a sua vida, a gente identifica ali aonde está o bloqueio, como tratar, né? E eu espero que esse vídeo tenha desmistificado tudo que é de terapias holísticas, crenças e o medo também de você conhecer as ferramentas. Aqui no nosso consultório, no De La Cruz Terapias, trabalhamos na Moca, em São Paulo. Fazemos atendimentos presenciais aqui com reiki, cromoterapia, aromaterapia. Também trabalhamos com ventosa, com os florais de Bach. E para quem queira vir, aqui embaixo vai estar as minhas redes sociais, telefone para contato. Fazemos também os tratamentos à distância através da radiestesia. Radiestesia, as mesas radiônicas, as mesas quânticas. Temos também cursos de reiki. Temos também cursos de mestrado, reiki karuna, reiki tradicional, curso de radiestesia. Enfim, aqui tratamos pessoas e formamos pessoas que gostariam e têm interesse pelas ferramentas holísticas. Comenta aí se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu curtir, o seu joinha, mandem esse vídeo para algum amigo, alguma amiga, uma pessoa que você lembrou aí que gosta de terapias holísticas, mas tem um pouquinho de medo ou um pouquinho de receio sobre experimentar. E eu convido vocês um dia na vida de vocês terem uma experiência com a terapia holística. Indico muito o Reiki, que é uma ferramenta de cura fantástica, que equilibra e harmoniza nós em todos os níveis. Agradeço a presença de vocês, eu vou ficar por aqui e até a próxima semana.